Sejam bem-vindos! Eu sou o professor Everton e vamos começar mais uma aula de ciências. Vamos lá? Estão preparados? Prepararam a caneta, o lápis, a borracha, o caderno, tudo preparado? Chegou a hora! Vamos estudar! É hora de estudar. Vamos lá? Então, como eu falei para vocês, né, o assunto de hoje é a relação alimentar entre os animais. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, existem muitos animais e esses animais, eles possuem hábitos alimentares diferentes. Cada um gosta de uma coisa. Por exemplo, você não tem uma comida favorita? Então, eles também têm uma comida favorita. Alguns gostam de carnes, outros gostam de ervas, outros gostam de sementes. Então, existe uma relação entre os seres vivos. Um pode se alimentar do outro. Existe a presa e existe o caçador, não é mesmo? Então, vocês podem ver que existem muitos animais e nós vamos trabalhar um pouco mais sobre isso, sobre essa relação entre eles, de alimentação, né? Vamos lá? A alimentação dos animais. Os animais precisam se alimentar para sobreviver e sustentar a sua espécie, para que possam realizar sua função no ecossistema. Então, os animais, eles precisam servir, eles podem ser comida ou também podem ser aqueles que comem. Então, essa é a função dele, né? Como vocês podem ver na imagem, alguns se alimentam de carne de outros animais, outros se alimentam de insetos e por aí vai. É o que nós vamos ver hoje. Então, essa relação ela é muito interessante e, como nós vimos em outras aulas, existem várias relações, né? Não é só uma. Os seres vivos precisam de energia encontrada nos alimentos para crescer, desenvolver e se reproduzir. Existem animais carnívoros, herbívoros e onívoros, e todos eles fazem parte de uma cadeia alimentar, como nós já vimos em outras aulas. Mas além da cadeia alimentar, também existe outra situação. Olha essa imagem. Como vocês podem ver, existem muitos animais na natureza, e todos eles, de alguma forma, eles estão interligados. Como vocês podem ver ali o pássaro, existem alguns insetos, existem outros esquilos, todos eles estão conectados através da alimentação, um se alimenta do outro. Vocês lembram que nós falamos dos produtores, dos decompositores e dos consumidores? Então, é o que nós vamos ver nessa próxima imagem. Aí está, como nós falamos, essa relação alimentar entre eles. Vocês podem ver que todos eles, de alguma forma, possuem uma ligação. Nós já falamos sobre isso em cadeia alimentar. Um depende do outro para que a cadeia funcione. Então, agora nós vamos ver, ainda na alimentação dos animais, os vegetais produtores possuem nutrientes retirados do solo e energia retirada do solo. Quando o animal se alimenta de um vegetal, a energia e os nutrientes são transferidos para ele. Então, os animais que se alimentam de plantas dos produtores, eles também estão consumindo energia, por isso eles conseguem permanecer vivos, por conta dessa alimentação. Por isso é muito necessária a alimentação dele, que permite com que ele absorva os nutrientes. Existem animais que precisam de muita energia, por isso eles precisam comer outras espécies de animais. A cadeia alimentar faz com que alguns animais consumidores comam outros, por isso existe o topo da cadeia alimentar. O leão é um exemplo de animal que está no topo da cadeia alimentar. Então, como vocês podem ver aqui, esse é o lugar onde o leão vive, ele precisa de um ecossistema, ele precisa se alimentar de outros animais. Então, para isso, ele precisa viver num ambiente onde existem
outros animais que ele possa se alimentar. Ele não é encontrado, por exemplo, na floresta amazônica. O leão não vive na floresta amazônica. Ele vive na África ou então na Ásia, em lugares onde existem outros animais para ele manter a cadeia alimentar dele. Ele não pode ir para um lugar onde não tenha esse tipo de animais, como elefante, como zebras, que ele caça lá onde ele vive, né? Onde ele é natural, de onde ele veio. Então, ele precisa desses animais para sobreviver, que é no safari, bem longe, mas é lá onde ele precisa encontrar esses animais, para que a cadeia alimentar dele funcione. Então, como eu falei para vocês, existem ecossistemas. Existe um sistema que faz com que o animal permaneça vivo, ele se alimenta, né, de outros animais. Então, os organismos vivos ocupam uma área, vivem em comunidades, interagem entre si e com o ambiente. Por exemplo, existem animais que vivem na savana e outros animais que vivem em florestas tropicais. Então, olha só aqui, na savana existem muitos animais, porque aquele ambiente faz com que eles convivam junto, né, de alguma forma. Um está ligado com o outro, por exemplo, os elefantes, as girafas, as zebras, eles precisam daquele ambiente para sobreviver. Então, o ecossistema deles funciona lá. Se ele fosse transferido para outro lugar, eles não iam conseguir sobreviver, porque eles precisam interagir com esse lugar, né? Como eu falei para vocês, na savana. Então, é o lugar onde ele encontra o alimento dele, onde ele encontra outros animais com quem ele pode se relacionar, onde ele pode ser alimento ou então ser o predador, aquele que busca o alimento. Então, ele precisa desse ambiente. Mas existem também outros ambientes, como é o nosso caso, onde nós vivemos, né? Aqui no Amazonas, na Amazônia, a floresta tropical. Na floresta tropical existem os animais que convivem entre si lá, como a onça, né, que nós já vimos, o peixe-boi, o boto, muitos outros animais precisam da floresta amazônica, né? Eles precisam de todo esse ambiente, né, de toda essa energia que a floresta possui. Então, como nós vimos, ecossistemas diferentes, alimentações diferentes. Então, essas alimentações diferentes, elas podem ser em cadeia, mas também podem ser em teia alimentar. A teia alimentar representa a relação de alimentação que existe em um ecossistema e pode ser definida de maneira simplificada como várias cadeias alimentares. Então, nas várias cadeias alimentares, como vocês podem ver aqui na imagem, muitas relações, são muitos animais, né? Um se relaciona com o outro em questão de alimentação. Um se alimenta do outro, aí vem o outro e se alimenta desse animal, e assim sucessivamente. E todos eles precisam estar conectados nesse ecossistema, né? Nesse ambiente, na energia, que um transfere para o outro através da alimentação. Então, todos eles, de alguma forma, estão conectados, como vocês podem ver. Todos eles, de alguma forma, interagem, né? De alguma forma, é o predador ou então é a presa. O predador é aquele que caça. E a presa é aquela que é caçada pelo predador. O produtor e assim sucessivamente, como nós vimos na cadeia alimentar. Então, cada um desses animais, eles possuem um hábito alimentar. Hábitos alimentares. O mesmo animal pode apresentar diferentes hábitos alimentares, dependendo do ambiente onde ele vive. Por exemplo, seu cachorro, o que ele gosta de comer? Ele gosta de comer ração, porque você oferece ração para ele, né? Mas na natureza não é assim. Ele precisa buscar a presa dele, né? Ele precisa, como os cachorros do mato, né? Ele busca pequenos répteis ou pequenos anfíbios. Então, varia, né, de acordo com o ambiente, a alimentação do animal. Os animais domésticos dependem do seu dono, mas os animais selvagens eles precisam caçar e se alimentar. Então, como eu falei para vocês, nem sempre o animal ele possui vários tipos de alimentação, dependendo do ambiente em que ele vive. Se ele vive na casa, você oferece ração para ele, ele vai comer aquilo. Mas se ele fosse para o mato, para uma selva, por exemplo, ele ia precisar caçar para sobreviver. Então, a relação alimentar varia de acordo com o animal, depende muito do animal, né? Do que ele gosta de se alimentar. Existem também outros animais, né, que nós vamos falar, que são as aves. As aves, elas evoluíram para se adaptar em muitos ambientes e estilos de vida. Elas comem de tudo, insetos minúsculos, a mamíferos e peixes.
E algumas espécies, como os urubus, se alimentam basicamente de carcaças de grandes animais mortos. Então, as aves, elas possuem muitas espécies, variadas espécies diferentes, e também alimentação diferente, né? Como os urubus, eles gostam de carne, né? Quando o animal ele morre e gera aquela carniça, os urubus eles conseguem identificar onde está e ali conseguem se alimentar. Outros animais que só se alimentam mesmo de sementes, de animais menores, de insetos e de frutas também. As aves, elas gostam muito de fruta, né? Principalmente as araras que nós temos na nossa região, entre outras. Para que elas distribuem também sementes, né? Para que gere outras árvores, né? Para que germinem e gerem também mais frutas. As aves são responsáveis por essa distribuição de sementes para que mais árvores nasçam, né? Cresçam e assim produzam outros frutos. Além das aves, também nós temos os peixes. Eles possuem uma alimentação também diferenciada. Alguns peixes são herbívoros, ou seja, se alimentam principalmente das algas existentes no ambiente marítimo. Outros peixes, né, como o tubarão, por exemplo, como as piranhas, outros peixes são carnívoros e se alimentam de outros animais, como moluscos, crustáceos e outros peixes menores. Então, a alimentação do peixe ela é variada, ela pode ser tanto de outros peixes como de algas, né? Por exemplo, a baleia ela se alimenta de grandes cardumes de sardinha, por exemplo. Então, depende do tamanho do peixe, vai variar também a alimentação dele. Ela está sempre relacionada com outro animal. Então, os animais eles estão sempre, de alguma forma, conectados com a natureza e com os outros animais. Então, além dos peixes que nós falamos, os anfíbios também possuem uma alimentação diferenciada. Os anfíbios têm uma alimentação que envolve insetos e outros animais menores. Esses animais têm a capacidade tanto de viver em terra firme, como também conseguem tranquilamente sobreviver em locais alagados por conta da umidade. Então, os sapos, eles precisam da água para que a pele dele, né, que é seca, a pele dele que é seca precisa dessa água, né, precisa dessa umidade para que ele se reproduza. Porque se ele viver só em terra, ele não consegue se reproduzir. Ele precisa da água para gerar os girinos, por exemplo, que eles, antes de virar sapo, né, eles viram girinos, são aqueles peixinhos bem pequenininhos. Então, eles precisam da água para se reproduzir. Então, ele vive tanto na terra quanto na água. Ele precisa da umidade para sobreviver, por conta da pele dele, que precisa dessa água, né, para que ele seja hidratado. Ele não pode viver só na terra, ele precisa também da água. Então, como eu falei para vocês, a relação dos seres vivos, eles precisam... Sempre tem um que é a presa, que é comida, e tem um que é o predador, que é aquele que come a presa. A predação é uma relação em que um animal predador caça, mata e se alimenta de outro animal preso, de uma espécie diferente. Então, eles precisam das outras espécies para sobreviver. Eles não conseguem viver sozinhos. Eles não produzem o seu próprio alimento. Ele precisa de outro animal para continuar vivo. Então, os insetos são animais invertebrados fundamentais para o ecossistema e possuem uma função importante na cadeia alimentar. Eles servem de alimento para diversos animais. O tamanduá-bandeira é um exemplo. Ele se alimenta de insetos e sementes. Então, olhe para cá, preste atenção aqui. Tá vendo esse animal? Ele é o tamanduá-bandeira e ele gosta muito de inseto. Ele é um exemplo nativo, né, daqui do nosso país, e que ele precisa dos insetos para sobreviver. Ele tem essa boca, como vocês podem ver aqui, achatada justamente para que ele sugue os insetos, as formigas. Ele gosta muito de formigas, então ele precisa desses insetos para sobreviver e continuar se reproduzindo. Então, o tamanduá é um exemplo de animal que se relaciona com os insetos. Tem muitos outros que gostam de insetos, mas esse tamanduá-bandeira, ele ama os insetos. E a carne dele
ele também é muito caçado, né? Ele é muito procurado. Além disso, como nós falamos, existem muitos animais, muitos alimentos diferentes e a relação entre eles, os humanos também, né? Possuem uma alimentação muito balanceada, muito diferenciada. A alimentação dos seres humanos. Os seres humanos são onívoros e precisam de uma alimentação saudável. Podem comer frutas, carnes, legumes, sementes, entre outros alimentos. Então, a alimentação do ser humano, ela precisa ser balanceada. Imagine se você comesse só doce, só bolo, chocolate, quicão, só doce toda hora. O que ia acontecer com a sua saúde? Você não ia ficar bem de saúde, né? Você precisa comer outros alimentos. Quando a sua mãe fala para você, olha, come legumes, come verdura, menino, come feijão, senão você não vai crescer. Então, esse tipo de alimento ele é necessário para a sua saúde e para o seu desenvolvimento. Se você comer só besteira, só quicão, só chocolate, só melitos, você não vai se desenvolver bem. E a sua saúde também pode ficar fragilizada. Então, você precisa ter uma alimentação balanceada. O que é isso, uma alimentação balanceada? Você precisa comer os legumes, você precisa comer feijão, carne, senão você não se desenvolve bem. Lembra nas outras aulas que nós falamos sobre os ossos? Nossos ossos, eles precisam se desenvolver, eles precisam de nutrientes, como o cálcio, por exemplo, que nós encontramos no leite. Além disso, também existem outros nutrientes que nós vamos, nas outras aulas, desenvolver melhor, que é sobre alimentação saudável. Então, lembrem sempre de que todos os animais, eles precisam de uma alimentação saudável. Tanto os animais da natureza, né, quanto nós mesmos, seres humanos. Nós precisamos dessa alimentação saudável. Senão, o nosso corpo, ele baixa a imunidade. Lembra que nós falamos sobre as hemácias, sobre o sistema circulatório que precisa de uma alimentação boa para que o nosso sangue circule no nosso corpo e que tudo funcione corretamente. Então, muito bem. Agora chegou a hora de nós irmos pro exercitando, né? Para saber se está tudo ok, se vocês aprenderam mesmo tudo que é para ser aprendido. Então, vamos lá, vamos para o nosso exercitando. Vamos lá? Muito bem! Chegou a hora. Será que você está pronto para fazer o nosso exercício? Já preparou o caderno, a caneta e o lápis? Vamos para o nosso exercitando. Então, vamos lá para a primeira questão. Número 1. Por que os animais precisam se alimentar? Essa é uma pergunta importante. Número 2. Qual animal está no topo da cadeia alimentar? Existe um animal que está nesse topo. Número 3. Por que o ser humano precisa comer alimentos saudáveis? Lembram que nós falamos sobre isso? A importância? Então, chegou a hora. Vou dar 10 minutinhos para você. Agilize aí que nós já voltamos para resolver o exercitando, ok?
bem, chegou a hora de nós resolvermos nosso exercitando. E aí, como é que você foi? Conseguiu responder tudo certo? Vamos verificar agora. Número 1. Por que os animais precisam se alimentar? Porque é necessária essa alimentação dos animais. Como todo ser vivo, ele precisa se alimentar. Por quê? Por que ele se alimentar? Vamos ver. Por quê? Porque eles precisam de nutrientes. Vocês conseguem ver aqui? Eles precisam desses nutrientes para que eles consigam energia e também eles precisam se desenvolver, né, com essa energia. Por isso, os alimentos, eles possuem essa energia. Eles fazem com que você, por exemplo, você precisa se alimentar para que você consiga fazer suas atividades do dia a dia. Os animais também precisam se alimentar. E na alimentação dele é variada, como nós vimos. Pode ser carnívoro, herbívoro ou onívoro. Então, a principal função da alimentação é trazer essa energia, né? Nutrir o animal para que ele consiga participar da cadeia alimentar, para que ele consiga participar da natureza, sendo presa ou sendo predador. Então, a alimentação do animal é necessária para que ele participe da vida selvagem. Vamos para o número 2. Número 2. Qual animal está no topo da cadeia alimentar? Quem é o rei? Quem é que manda em tudo, né? Que a gente vê em desenho animado, que sempre ele está no topo, né? Quem é o animal? É o rei, que a gente chama de rei. Quem é? É o leão. Ele está no topo da cadeia alimentar, porque ele também é um animal muito forte, né? Ele é um animal carnívoro e ele é considerado um animal do topo da cadeia alimentar. Vamos para o número 3, a próxima questão. Por que o ser humano precisa comer alimentos saudáveis? Por que será que precisa, né? A gente precisa comer, às vezes a gente não gosta, mas precisa comer aquele legume, né? Que as mães sempre gostam de fazer. Por que será? Vamos ver? Porque os alimentos saudáveis ajudam o ser humano a ter uma melhor qualidade de vida. Lembra que eu falei para vocês que é necessário os alimentos ser saudáveis por conta disso, de que eles nos dão mais saúde, mais qualidade de vida. Então não adianta comer só bobagem que você não vai ter uma qualidade de vida, pode até ter doenças, né? Então, os alimentos saudáveis, como os legumes, feijão, arroz, macarrão, todo tipo de alimento saudável ajuda que você tenha uma saúde melhor e uma qualidade de vida. Chegou a hora, né? Estamos acabando e vamos para o resumo do conteúdo. Vamos lá? Chegou a hora de resumir tudo aquilo que nós vimos na aula inteira, né? Vamos ver o nosso resumo, tudo aquilo que nós falamos nessa aula. Vamos lá? Então, existem muitas relações entre os animais, né? Então, os animais fazem parte de uma cadeia alimentar. Existe um conjunto de cadeias alimentares, que são as teias, né? Conhecemos alguns ecossistemas como ambientes diversos, onde cada espécie animal aprende a conviver. Então, nós vimos que existem muitos sistemas diferentes. Existe a savana, por exemplo, e a floresta tropical, como nós falamos. Vimos também que os insetos participam da cadeia alimentar e que os seres humanos precisam de uma alimentação diversificada e saudável. Então, nós percebemos que todos os animais, de alguma forma, participam, né, da natureza. E eles podem ser presas ou podem ser também predadores. Além de que os consumidores e os produtores também oferecem essa energia, né? Eles consomem, os consumidores consomem energia, os produtores, eles liberam essa energia, né? Eles são os vegetais e também recebem a energia do sol e disponibilizam essa energia para que outros animais consumidores absorvam essa energia dele. Muito legal. Agora nós vamos para as nossas considerações finais. Já estamos acabando mais uma aula. Vamos lá?
Então, chegamos ao final de mais uma aula. Lembrando que nós disponibilizamos as nossas cartelas, né? Tudo aquilo que nós vimos na aula, nas nossas plataformas digitais, como o Saber Mais. E é importante que você se intere, né? Interaja com as redes sociais. Por exemplo, você pode saber os horários, o horário que a aula vai passar, e você pode se preparar melhor, avisar todo mundo da casa. E você também tem acesso aos exercícios complementares, né? São exercícios a mais para você pesquisar, para você resolver. Você também pode fazer uma pesquisa. Você pode buscar no seu livro didático, você pode buscar na internet, você pode buscar em outras fontes sobre o assunto abordado. Lembrando que todas as aulas estão conectadas, né? Cada assunto vai puxando outro e assim sucessivamente. E é importante que você esteja ligado em tudo, né? Esteja antenado sobre os horários das aulas, sobre o material, sobre o dia, né? O momento que você se prepara ali para fazer sua atividade com os seus pais. Então é isso, eu espero vocês na próxima aula. Nós vamos falar de muito mais animais, muito mais alimentação. Nós vamos falar muito mais sobre nutrientes também, muita coisa sobre alimentação. Espero que vocês gostem. Eu espero vocês na próxima aula.